I am Thiago Meirelles. I am Vitória Giovana. I am Felipe Braga. We are Podcast. Que MBS! Ai, não, sério, vocês são tão ridículos. É porque tá falando automático. Não. É pior, né? Não. Aqui é o pó direito. Aqui é o Pó Direito. Eu sei que o MBS é muito importante na nossa vida, mas aqui a gente tá apresentando um podcast. A gente tem que separar as empresas. E hoje, com o nosso professor, eterno professor. o melhor professor que a gente teve, inclusive a gente fala isso pra todos que vêm. É só pra você saber O senhor mesmo. marcou muito a nossa vida. Negativamente. Não, o senhor marcou muito a nossa vida porque a sua aula era a única que eu gravava no celular, do início ao fim. E quando eu estudava, eu botava o fone e eu começava a anotar. Mas assim, aprendi. E o professor Renato Pupi foi o único professor que fez eu ir em todas as aulas dele. Que isso é um milagre, porque eu faltava todas as aulas. Eu faltava todo ano praticamente. Eu tentava ficar no máximo ali de faltas. E o professor conseguiu me levar em todas as aulas pelo simples fato de ser o professor mais carrasco da Ubra. Era assim. Todo mundo não era, falava. não é? Os períodos Porque tudo anteriores, ficou de né? recuperação. Nos períodos anteriores. Eita, vai pegar o Renato Púpio? Duas Ixi, vezes. Meu Deus, Ave vai pegar o Renato Maria. Púpio, não sei o que, todo mundo falava. Mas enfim, professor, uma honra tê-lo aqui. Tanto honra é pra gente que a gente estava emocionado. A gente falou, será que a gente vai falar com o professor e tudo mais? Porque professor pra gente é uma das profissões mais importantes. Eu até conversei com o professor Benedito também, que marcou a Ubra, e ele falou da importância do magistério para ele, como pessoa, que foi uma das... que de todas as profissões que ele já exerceu, foi uma das mais gratificantes, pelo contato com as pessoas e tudo mais. E fora que você ensina, né? Então, hoje, o que eu sei de processo penal foi com esse homem aqui, gente. Eita, Mas é verdade. Não, mas Bom, eu quero agradecer o convite. É um prazer grande estar aqui com todos vocês, né? Esse pó direito de vocês aqui, essa iniciativa que eu acho muito legal. Tive contato com isso há algum tempo já pelas redes sociais e realmente é um negócio bem legal, um negócio que agrega, um negócio que traz aí bastante informações, né? E o grande prazer tê-los todos aí como ex-alunos, né? Para mim é um grande prazer isso. Acho que o sucesso do professor é o sucesso dos alunos, né? O aluno sempre espelha o sucesso nos alunos que teve, né? Então é muito importante e pela referência que cada um falou aí, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar aqui para a gente bater papo aqui e conversar um pouquinho. E a primeira pergunta é, quem é Renato Púpio? A trajetória dele. Porque a gente sabe que é professor, né? Bom, eu vou fazer um resumo aqui da minha trajetória. Eu venho de São Paulo, do interior de São Paulo, sou de Pindamonhangaba, São Paulo, nasci e criado lá. Fiz Direito na Universidade de Taubaté, formado em 1995. Eita! 94, na verdade, né? Fiz nem 94, nascido. colei grau em Essa parte a 90, gente pula. Vamos colei grau em janeiro de 95 e já tinha como objetivo fazer concurso para o Ministério Público. Eu fui estagiário do MP, assim, na verdade, um professor de Direito Penal, que era um promotor de Taubaté, ele me convidou para ser estagiário dele. Naquela época não havia nem concurso para estagiário em São Paulo, naquela época não havia. Eu fui estagiar no MP em 1992. Fiquei 3 anos, né? fiquei 3 anos estagiando no MP assim como voluntário, porque não tinha o concurso. Foi ter alguns anos depois. E então foi lá, na verdade, que assim eu posso dizer que eu fui criado dentro do Ministério Público desde o 2º ano de faculdade, né? E foi lá que veio essa minha afinidade com o Ministério Público. E foi quando, então, eu me formado já, foi o primeiro concurso que abriu, depois que eu estava formado, foi aqui em Rondônia. Eu vim e fiz, e passei no concurso em 95 mesmo. Quantos anos de estudo? O concurso que você fez e foi o primeiro concurso que você passou? Para esse concurso Aí não foi. dá, meu amigo. Aí não dá. Eu já tinha feito, Gente, ele na chega verdade... bem na chatice, porque não dá, realmente não. a história Aí não dá, dele, a não. gente vai falar assim, vamos contar a sua história de Cadê sucesso. a primeiro concurso? Mas ele não vai contar pra você que ele se lascou em algum momento. Ele sempre foi excelente. Não é assim não. Olha aí, ó. Ninguém, não. Na verdade, assim, desde o momento que eu identifiquei que eu queria fazer concurso para o MP, eu já comecei a estudar. Não era um estudo assim muito concentrado, mas era um estudo contínuo.
Então, tipo assim, para ser promotor tem que saber muito direito penal, tem que saber muito processo penal. Essa era sempre que a gente ouvia falar, né? Até por causa das pessoas com quem eu trabalhava e tal. Então, assim, foquei desde o meu, terceiro ano, muito estudo de direito penal, processo penal, e era a matéria que eu mais trabalhava também na promotoria. Legal. Então, assim, então veio daí. E, na verdade, no 5º ano da faculdade, eu também era professor de inglês, eu fiz intercâmbio, morei fora. Vergonha, gente, por eu favor. dei aula. A gente não sabe nem falar Para inglês. de falar IEM, que tá errado, até o IEM. Eu comecei a dar aula de inglês, assim desde o primeiro ano de faculdade eu dava aula de inglês. Na verdade, eu conheci, tinha um... Todo mundo que deu certo deu aula de inglês, sabia? Todo mundo que conta a história aqui, de verdade, professor, todo mundo que tem sucesso, que vem aqui, falou que foi professor de inglês. E aí eu fico pensando, onde eu estava Alex que eu não fui dar essa aula desse inglês maravilhoso que eu tenho. Falou assim que ia pagar o CNA, eu não quis. Poxa. Aí agora tu tá lá no NIC se lascando. E hoje eu tô pagando professor particular. Agora que tá aprendendo no futuro. Não sabe Pois é, foi engraçado porque assim, eu dava aula no CCA, no antigo CCA, eu fui aluno e dei aula lá. E tinha um aluno na minha sala que ele trabalhava numa empresa grande. Na minha cidade lá do interior de São Paulo é uma cidade muito industrial, tem muitas indústrias, que é perto de Taubaté, São José dos Campos, então é só indústria. E esse aluno que eu tinha, ele era um dos diretores lá da Vilares, que hoje é a Gerdau, a Gerdau comprou, mas era a Vilares, uma empresa gigantesca que tem lá. E quando nas aulas que eu dava, ele me chamou para dar aula lá na empresa, só para executivo da empresa, só para diretor, aula de conversação. E para mim foi super 10, porque tipo assim, eu ganhava muito pouco para dar aula no CCA. Eu dava aula mais para a questão de manter a fluência do inglês, mais por isso que eu dava aula. E aí, com essa oportunidade que surgiu, eu larguei o CCA e fui dar aula só para eles. Eu dava aula só uma vez por semana, aula de conversação. Pô, legal. Exatamente, porque o executivo, eles usavam inglês e assim, ele precisava do inglês falado. Né? Viajava e tal, então ele precisava falar e entender. Então, para mim, foi 10, porque eu ganhava 3 vezes mais. Trabalhava menos. Ganhava 3 vezes mais, assim, trabalhava bem menos e era um ambiente muito legal. Legal, E olha, que honra para o senhor estar aqui presente com a pessoa que sabe, assim, falar inglês. Fluente. O Felipe, ele é americano. Eu sou formado. O Felipe é americano, ele sempre fica Mas eu sou fingindo, formado, assim. minha filha mesmo. Só Não, mas ele esqueci. é formado, mas ele não sabe falar nada inglês. Não, mentira, eu sei sim. Tu é péssimo. Eu sei sim. Mas, Inclusive, enfim. eu vou falar na viagem agora. Não, ele vai pra Punta Cana achando que ele vai gastar o inglês dele lá. Não, eu falei, pô, achei que ia. Lá só espanhol. Pois é, eu falei, só fala- tá vendo? Eu sei. Lá só fala E espanhol. eu não sei falar espanhol, aí eu não sei mesmo, não. Ai, Pois é, Bom. mas enfim, aí eu no último ano de Direito eu parei tudo, inclusive as aulas de inglês que eu mais gostava no 5º ano, eu parei tudo, só estudava. Estudando. Então eu parei de fazer tudo, só estudava para concurso. Então no 5º ano da faculdade... Mas estudava quantas horas, professor? Fala que estudava Não 20 tem, horas. não tem, isso aí não existe, assim, não tinha assim, Não tem. limitação disso, não tem como eu falar exatamente, mas eu gostava de estudar à noite, eu estudava à noite. Tem um horário. Eu sempre fiz faculdade pela manhã, fazia estágio à tarde e estudava à noite. Então, mais ou menos, o meu horário de estudo era das 8 à meia-noite, 1h. Depende do dia, depende da semana. Tem dia que você está produzindo mais, estuda mais. Isso. Tem dia que você vai sentar para estudar, você fica lá meia hora lendo, 1h lendo, você leu, não lembra nem do que você estava lendo. No A caso, cabeça está na lua. tô Né? A cabeça está na lua. Mas é Verdade. verdade. Então, assim, depende do dia. Então, quando estava um dia legal, que eu estava vendo que estava produzindo bastante, rendendo, eu estudava mais. Então você passou Legal. no concurso de promotor muito novo. Sim, eu tinha 22 anos. 22 anos. Gente, por isso que Não eles precisava. formam muito novo, porque eu já ia falar, professor, eu tava fazendo os cálculos aqui, Mas foi no ano que eu me formei. Eu formei, Caraca. eu colei grau em janeiro de 95. Eu tomei posse aqui como promotor dia 17 de novembro de 95. Cara, no mesmo ano, velho. Mesmo ano. Não tinha. Aqui em Rondônia, na verdade, acho que nós somos em 2 ou 3 promotores que entraram com 22 anos. Então você já vai se Caramba. aposentar, né? Novo desse jeito. Não, mudou. Eu Gostaria na muito. verdade, assim, previdenciarista aqui Já parece- aposentado, Olha, iria. você só vai trabalhar Só mais quer fazer um planejamento. Previdenciário já, ó, vamos lá. na verdade, toda vez altera, né? Eu já peguei 3 alterações previdenciárias, então eu acho que eu vou ter meus 62, eu acho. Então tem tempo ainda. Mas de MP hoje eu já tenho 27 anos de MP, completo 27 anos de Ministério Público esse ano, novembro desse ano. Caramba, tempo. professor, isso daí é uma história realmente de Isso é sucesso do que você sonhava em fazer. Mas aí depois que você passou no concurso, como foi ser promotor de justiça e principalmente Isso que eu falo, em um né? estado que você não morava, totalmente diferente, com todo respeito, mas São Paulo é muito à frente daqui, e na época então piorou, porque eu só passou em 95, 95 aqui 95. era, meu Deus,
Pois Nada assim, a declarar. na verdade, assim, a gente está estudando, a gente fica meio cego, né? Assim, não estava nem preocupado, eu estava preocupado assim, deixa eu preocupar depois que eu passar. Não adianta ficar, eu estava fazendo, eu tinha colocado assim na minha cabeça, eu vou fazer os concursos que derem para eu fazer, até para experiência. E acho que assim, quem está estudando e concentrado, a gente só erra uma vez a mesma questão, né? Então a gente caiu aquela pergunta, chega uma hora que você vai passar, né? Chega uma hora que você vai passar. Enfim, mas então o meu objetivo era fazer todos os concursos que eu conseguisse fazer, e aqui foi um deles. E eu vim para cá, fiz inscrição, vim para cá, fiz prova e tal, aí consegui passar no concurso e aí começa a vida, né? Então, o estágio, por exemplo, o meu estágio no Ministério Público, os 3 anos que eu fiz, não dá 3 anos, 2 anos e 9 meses mais ou menos, assim, me ajudaram muito. Sim. Porque esse convívio constante com o promotor, com os promotores, assim, no que diz respeito ao trabalho. Isso. Questão de vida, vou adaptar, aí é outra história, né? Isso. Mas estamos falando mais lá do trabalho. Então, o fato de eu ter feito estágio no MP me ajudou demais, muito. assim, foi assim primordial no início do exercício da minha função como promotor. E o senhor chegou, 22 anos, né? e o senhor chegou e morava onde? Sim. Isso que eu ia falar, foi pra onde? Bom, foi pra então, qual aí, lugar? quando eu passei no concurso, foi no final de... eu tomei posse em 17 de novembro de 95. 95, isso. Ficamos aqui na capital durante 30 ou 40 dias, fazendo curso de adaptação, né? Na carreira, e já fomos para o interior. Minha primeira comarca foi Costa Marques. Então, eu fui para Costa Marques. Tranquilo, nada. Melhor do que... Costa Marques 95. Na verdade, na época era a comarca mais isolada do estado. Amor, 95. Existia até uma gratificação por causa de ser comarca Que isolada. novo, tu só queria dinheiro, né? Não, seja sincero. Fala que é a inspiração. Na verdade... Não, mas na verdade era assim, nem era gratificação, na verdade, que assim, existia porque era uma comarca que você ia, não tinha como você sair de lá. Assim, tinha como você sair. Mas era assim, na época tinha um avião do governo que pegava o juiz do promotor, trazia para a capital de vez em quando, porque o acesso à estrada era 500, 600 quilômetros de chão, né? Então lá não tem, o linhão de energia elétrica nem chega até lá. É usina de motor, chega meia-noite e desliga. Meu Deus do céu! E o senhor viveu ali, Não, eu morava jeito? no hotel do governo, eu ficava no hotel do governo que tinha gerador. Por um período, depois eu fui até para um outro hotel, na verdade eu sempre fiquei em hotel lá. Eu passei 11 meses lá. Meu Deus, e aí? Eu fiquei 11 meses lá. Mas assim, na verdade, assim, quando a gente assume na carreira, se você está em Costa Marques, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, não faz muita diferença. Você tem uma montanha de processos que você tem que trabalhar igual um doido. Então é mais ou menos isso, sabe? Assim, a vida sua particular fica de escanteio. Né? Não, assim, eu acho engraçado porque então a gente é um está falando com uma pessoa sacerdócio. que nitidamente é extremamente prática. O senhor é muito prático. Porque eu conheço pessoas que passaram em concursos públicos e que, enfim, entraram numa depressão profunda. Que se perderam, que a saúde mental foi pro saco, porque quando você só estuda, você fica ali cego naqueles estudos e você tem aquele pensamento que quando você vai passar, os seus problemas irão acabar. E a realidade é que não acaba. Vai ter muito mais. Só aumenta. Só muda o tipo de problema. Exato. Vai ser dos outros e que até vai fica um salvar pouquinho agora. responsável, porque eu sempre brinco, Responsabilidade quanto é maior maior você fica, maiores os seus problemas são Responsabilidade. mais equiparados Crescem à sua proporcionalmente. à sua grandeza. Com certeza. Então, prático demais. Se eu tivesse 11 meses em Costa Marques, naquela época, e assim, com gerador, provavelmente, sem celular, amor. Sem celular, não. Celular não existia, não tinha Eu nem tenho celular, amigo, não. Eu nem lembro de celular. Não, acho que tinha sim. Eu acho que tinha. Tinha. Humilhando. Não, eu acho que tinha sim. Não, tinha sim. Já chegou no júri, chegou fazendo o quê? Não, na verdade, Aí, não. Então, fazendo tudo, no né, interior, amor? você faz tudo, né? Tudo, paixão. É uma única promotoria. Inclusive, ele julgava os processos. É de A a Z. É tudão. De A a Z. Tudão. Caraca. Tudo. É um promotor só, com marca única, tem só um promotor, então não tem divisão de matéria. Tudo que diz respeito a MP é você. E com 22 anos, Já gente. com 22 anos, já pensou com isso? 22 Então, assim, 23? eu sempre falo assim, né? A gente conversava entre os colegas. Na verdade, quando no meu concurso passaram quatro colegas, né? Eu e mais 3. Então, a gente sempre conversava e tal. E, tipo assim, o fato, eu repito, né? Assim, o fato de eu ter sido estagiário da MP... Assim, Já ajudou. Mas Ajudou foi, assim, muito. crucial, assim, né? Faz muita diferença. Usam, inclusive, teu modelo até hoje. Faz muita diferença. E Assim, saiu de lá, foi pra onde depois? Pois é, daí fiquei um ano lá de vida. mais ou menos. Já deu uma... Eu saí de um ano de Costa Marques, daí eu fui para Cerejeiras.
Aí fui pro outro... Cerejeiras é legalzinho. Do outro lado, lá, na verdade, com acesso lá pro Vilhena, né? Colorado e Cerejeiras. E perto de Vilhena? Cerejeiras, então tá ótimo. Tá bem. Tava bem na foto, né? Tá ótimo. Mas assim, a mesma coisa, né? A gente é engolido é outra comarca também, que só tinha um promotor. Então é comarca única, é só você. Maria. Então assim, é atolado de serviço, você fica engolido por ele. A gente tem que dar conta de tudo, né? Assim, você não pode deixar atrasar processo, cumprir prazos, aquela coisa toda. Então, eu sempre fui muito preocupado com isso. Então, sempre assim, a mesa limpa o tempo todo. Caramba. Então, era muito serviço. Eu fiquei lá também por 10 meses. Fiquei em Cerejeiras por mais... foi mais um ano. Foi um ano em Costa Marques, um ano em Cerejeiras. Daí, de Cerejeiras, eu fui para Espigão do Oeste. Na verdade, assim, quando eu estava em Cerejeiras, eu trabalhei em Vilhena e trabalhei em Colorado nas substituições. Férias, essas coisas. É normal fazer isso, mas a minha comarca era Cerejeiras. Mas eu era promotor substituto. Certo. Eu não era titular de nada. Isso. Aí eu fui para... Aí, como titular, eu fui para Colorado do Oeste. Aí, de Cerejeiras, eu fui para Colorado do... Desculpa. Não. Para Espigão do Oeste. Porque nem existe, né? Colorado do Oeste, existe? Existe. Colorado do lado de Cerejeiras. Colorado do Oeste. É do lado de Cerejeiras. Cerejeiras, Colorado e Vilhena. Paulista conhece mais a gente, conhece mais Rondônia que a gente. Do interior, né? Bom, aí de Cerejeiras eu fui para Espigão do Oeste, fiquei 6 meses em Espigão do Oeste, também promotor único, comarca única, um promotor só. E sempre só promotor. Quando foi que você começou a ser professor? Depois de quantos anos? Vamos chegar lá. Estou quase chegando. Ele está chegando em 1998. Eu já falo. Aí eu de Espigão do Oeste, eu fiquei 6 meses lá e fui removido para Ouro Preto do Oeste. Aí em Ouro Preto do Oeste, era uma comarca de segunda entrância, essas 3 comarcas é a primeira, Ouro Preto já era com segunda. Legal. E eu fui promovido para lá, para a segunda, em julho, se não me falha a memória, comecei a trabalhar em Ouro Preto em agosto de 98. Comecei a trabalhar em Ouro Preto. E foi em Ouro Preto que eu comecei a dar aula. Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei a fazer júri em Ouro Preto, todas as comarcas eu fiz júri. Em Ouro Preto eu fiz júri, aí entra o professor Benedito na história. Ixi, Maria. Foi lá que eu conheci o professor Benedito. O professor Benedito era policial civil um pouco antes de eu chegar lá. Isso. Mas ele era advogado na cidade e ele já era professor da UBRA. Quando eu cheguei lá em 98, ele já era professor da UBRA. E há pouco tempo. E o que aconteceu? Ele me viu fazendo um júri. E quando ele me viu fazendo um júri, logo depois ele veio falar comigo, você tem que dar aula. Você nunca nem teve vontade, nunca foi. Não, na verdade, assim, como eu já venho de magistério de inglês, né, eu dava aula de inglês, sempre tive vontade. Só que a minha carreira até então, eu não tinha como, né? Eu estava na cidadezinha pequenininha, que não tinha como nem sair direito da cidade. A minha vida começou a ficar um pouco mais sociável em Ouro Preto do Oeste. Foi quando eu fui ter acesso a algumas, né? E nisso ele já tinha 25 anos. 25. Foi aí que começou. Eu comecei a dar aula isso foi em meio de... Isso, como eu falei, né? Eu fui para lá no segundo semestre de 98. E em 99 eu comecei a dar aula. Assim, 6, 7 meses depois que eu cheguei lá, eu comecei a dar aula. Foi quando eu entrei na UBRA, no início de 99. Foi quando eu comecei a dar aula na UBRA e fui parar em 2019. Fiquei 20 anos na UBRA dando aula. Caraca, 20 anos. E assim, o magistério realmente foi uma coisa que você dava por paixão? Porque eu lembro que, assim, falando em questão financeira, é que nem o professor fala. Na verdade, isso aí a gente nem considera. Nem considera. Pra gente, assim, né, o que mais pega, assim, o mais legal para mim, como eu já venho com uma experiência em magistério, como eu falei, dava aula de inglês, eu sempre tive afinidade com sala de aula. Sempre gostei muito de sala de aula. Sim. Aula de inglês era um negócio muito mais light. Aula de inglês é um negócio muito mais light. As pessoas estão ali porque querem aprender e tal, então é mais fácil de você lidar. E salas menores, né? Pouca gente e tal. Agora, já para dar aula na faculdade de Direito, muda toda a história. Porque, assim, na verdade, o que eu mais gosto de ser professor é ser professor, é dar aula. A parte de dar prova, aplicar prova e não sei o quê. E corrigir prova. Então, reuniões pedagógicas, aquilo lá. Assim, a nossa vida é muito corrida. O meu trabalho como promotor me toma quase todo o meu tempo. Sim. Então, é muito difícil para a gente conseguir conciliar tudo isso, né? Então... Ele falou que não gostava de dar prova. Meu anjo, então, realmente, eu tenho certeza que você não gostava. Você odiava. Mas, porque, assim, pensa numa essa parte é a parte mais agradável. Porque, tipo assim, a parte que a gente tem que fazer valer, assim...
Porque, assim, o interessante de ser professor, o que eu acho legal, assim, né? É o reconhecimento ao longo do tempo, né? Acho que as coisas acontecem ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente está com... Eu tive professor na faculdade que a gente... acho que a experiência de você deve ter sido... com certeza é parecida. Mas, assim, a gente vai dar valor, às vezes, para o professor, não naquele momento, mas depois de 2, 3, 4, 5 anos que a gente está trabalhando, é isso mesmo. A gente fala assim, cara, como é que eu sei isso aqui? Acho que aquela aula lá que eu vi, o professor falava isso 1 milhão de vezes, eu nunca mais esqueci. Prisões. Então, é esse tipo de situação que a gente vê. E isso eu fui com o tempo vendo na pele, né? Então, no bom sentido, né? Porque, como eu falei, o sucesso do professor reflete no sucesso dos alunos. Totalmente. Né? O bom professor, ele só tem sucesso se os alunos tiverem sucesso. E for bem falado por eles no futuro. Sim. Então, acho que esse é o principal da história. E com certeza eu falo para as pessoas, com certeza o senhor deixou boas memórias, tanto na nossa memória como no nosso coração, porque é um professor que a gente leva para sempre. A gente sempre comenta. Pode ser de uma forma negativa, que era o pior professor, que era o que mais exigia. Brincadeira. Mas realmente é uma memória do tipo, cobrava assim, muito, mas... Eu não sou dos melhores em relacionamento, assim, de interação. Interpessoal. Isso. Eu sou mais quieto, um pouco mais tímido, é o meu jeito, né? Infelizmente, ou felizmente, enfim. Mas a gente tem que lidar com isso, cada um tem um jeito. Né? Isso. Mas assim, a minha preocupação como professor foi sempre realmente assim, eu falo com toda sinceridade mesmo, assim, de primeiro eu me fazer entender. Né? Primeiro eu me fazer entender. Eu falar aqui não está falando com as paredes, porque, tipo assim, né? Numa faculdade de Direito, somente quando eu já dei aula para alguns início de turma, é muito difícil. Imagina. É muito difícil. Por exemplo, assim, a matéria que eu mais gostava de dar aula era penal geral, parte geral. A matéria que eu mais gostava. Mas aí o pessoal... A matéria que eu mais estudei, tipo assim, que eu mais gostava, aquele lance de teoria, de tal, tinha muita coisa legal, muita coisa interessante. Só que você, para explicar isso para um pessoal de primeiro, segundo semestre, assim, o pessoal completamente viajando na sala de aula. O menino tem 19 anos. Com exceção de meia dúzia ali, né? Então, assim, você fala com as paredes, entendeu? Sim, eu acho que penal geral ela devia ser repetida no último ano, no penúltimo ano. De tão importante que é. Muito importante. Assim, parte geral quem não sabe parte geral de direito penal, não sabe direito penal. Eu falo que parte geral de direito penal é 70% de direito penal. Legal. E não tem nenhuma previsão não de um cursinho agora, dar uma aula, curso de... Então, por enquanto não. Esse negócio de dar aula, em 2019, quando houve aquelas mudanças na UBRA, eu fui convidado a continuar na São Lucas, mas na segunda ou terceira reunião ali, eu já vi que não ia dar conta, por conta desses compromissos que a aula gera, fora sala de aula. Isso. E eu falei, não vou assumir um compromisso que eu não vou dar conta de fazer. Né? Então eu falei, vou dar um tempo, vou ficar em casa um pouco, descansando e tal, organizando minha vida, e aí veio pandemia também, aquela coisa toda. E assim, né, depois de alguns anos a gente está meio cansado, a gente fica cansado, né? Isso cansa a gente, né? Sim, mas cansa mesmo. Não, cansa a gente. Não, é cansativo. Se fosse dar aula e ir embora... Desde os 22 trabalhando. Mas se fosse dar aula e ir embora para casa, eu não parava nunca. O problema é o que vem, é o agregado, né? É o que vem junto. Aí prova. Diário, reunião pedagógica, não sei o quê. É isso. Os malas sem alça. Professor, anota. Cadê a nota, professor? Dá um pontainho, por favor. Agora eu vou contar pra vocês. A nossa sala era tão terrível. O mais engraçado foi assim, só fazendo parênteses aqui, lá na UBRA de Paraná foi a coisa mais engraçada. Em 90, foi quando eu estava saindo de lá já, quando eu vim para Porto Velho. Acho que foi final de 2001, que eu vim para cá em 2002. Que eu falei, eu fiquei em Ouro Preto daí 3 anos, né? 3 anos e pouco, e vim para cá, vim para a capital em 2002. Final de 2001. 2002 eu já estava aqui. E no último semestre lá na UBRA de Paraná, eu dava aula de processo penal também e prática de processo penal. E na último semestre que eu dei aula lá, aí teve um festival de cinema lá. Teve um festival de cinema na UBRA, e tinha um cartaz dos filmes, né? De terror lá, de Fred Krueger, não lembro quem era. Eu sei que pegaram o meu nome lá. Mentira, não! Pegaram o meu nome lá, fizeram um recorte, pintaram de preto e colocaram na placa do filme.
O diretor principal era um filme de terror, um negócio assim, né? Gosto, hein? Eu lembro que a gente lá na nossa sala, pensa no povo que tava lascado em processo penal 2. Aí a gente tudo lascado. Gente, o que a gente vai fazer com esse homem, meu Deus do céu? Que esse homem tá voltando de viagem, ele só tinha viajado da Europa, não sei o que. A gente, deixa esse homem feliz pra ele voltar, meu Deus, outra pessoa, uma pessoa mais, sabe, humana. Resumo. Voltou de viagem, voltou, tava todo leve, gente. Aí, vai dar certo. Aí a gente descobriu o aniversário dele. Foi, verdade. Ei. E aí a gente fez uma festa pra ele. Aí a gente fez parabéns. Ai, professor, que honra. Ai, você é tudo feliz. E a nota, professor, como que vai ser? Ai, Newton, foi nada. Não adianta não. Era melhor ter pego ter comprado o livro estudado, amigo. Era melhor. Não adiantou nada. Não, mas na verdade é assim, né? Eu acho que o legal de tudo é assim, né? A gente fazer um balanço depois, né? Que assim, o estudante, o acadêmico de direito, tem uma visão assim muito, como todo acadêmico, acho que de qualquer área, né? Ter uma visão muito curta, né? Assim, naquele momento de faculdade. Totalmente. Né? Quer acabar a faculdade, quer não sei o quê, e acha que vai acabar, vai resolver tudo. É aí que começam os problemas, né? Exato. Você terminou a faculdade, aí a gente vai ver que tudo que a gente não fez lá será cobrado com juros e correção monetária. Exatamente. Faculdade, o pai e a mãe aí tá pagando, pelo menos o meu cara tá pagando, tá tudo só foi a tua, sossegado. porque a minha eu que pagava. Por isso que eu tinha ódio pra aquela faculdade. Mas, era tudo fácil, era tudo... Mas enfim, aí... Eu tenho uma pergunta. De professor ainda? De professor não, já mudando de assunto. Eu queria te falar do júri um pouquinho. Isso. Deixa eu só terminar minha carreira aqui. Ainda acabou não, minha amiga, ainda tem uma... Aqui, rapidinho, vou fazer só pra gente completar. Então, tá em 2002 já. Eu fiquei em Ouro Preto, daí em Ouro Preto por 3 anos e meio, até 2002, como falei, né? 98, 9, 2000, 2001, isso. Não, 2002, até final de 2002. Em 2003, eu já comecei trabalhando aqui em Porto Velho. Então, no final de 2002, eu fui promovido para a capital e vim para cá. Então, resumindo, eu fiquei 7 anos no interior. Isso. Isso. E aí, E desde 2003 eu vim para cá. E quando eu vim para cá também continuei dando aula na UBRA. Eu fui um dos professores aqui também quando inaugurou o direito aqui. Eu dei aula de civil, parte geral. Caramba! Dei aula de civil, parte geral, dei aula de penal, parte geral, até chegar no processo penal. Quero que você... Porque estava até chegar começando na matéria, a faculdade. exatamente. E a minha pergunta é o seguinte, o senhor chegou a fazer júri com o professor Benedito, porque ele era advogado à época. Não, nunca fiz júri com o professor. Pera, deixa eu lembrar aqui. Já fez, sim. Só que, mas... Eu fiz. Mas eu quero saber... Eu não estou lembrado agora. Não com ele, eu quero saber o melhor dele. Tipo, qual que foi o que mais marcou? Qual dos seus júris? Que o senhor assim, esse eu lembro até hoje, né? Pode ser de emoção ou de graça mesmo? Teve, assim, júris muito cansativos, né? Quantos júris o senhor fez? Mas o senhor tem uma... Um pouquinho mais, assim, chegando a mil júris, mais ou menos. Tá, doido, amigo. 1000. Foram uns 150, 200 no interior, o resto tudo aqui. Caraca. E eu fiquei 10 anos no júri aqui em Porto Velho. E era o terror do júri? Não, no júri assim. O júri é uma atividade complexa. Não. O júri é uma atividade muito complexa. Sim. Cansativa e exaustiva, né? E eu fazia 2, 3 júris por semana. Então tinha semana que eu fazia terça e quinta, outra semana eu fazia segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, segunda, quarta e sexta. É muito pesado, velho. Então é direto. Muito pesado. Estudando. E, por exemplo, né, júri que foi assim, né? Que é muito Marcante. cansativo, né? Aquela matança do urso branco. Eu fiz aquele júri, durou 3 meses os júris, né? Foram 16 réus. O processo tinha 60 e poucos volumes. Eu parei 60 dias antes dos júris para parei tudo só para ficar ali no processo. Meu Deus então, assim, do céu. são processos complexos, difícil de fazer, difícil de tudo, né? Difícil de ler. Tava sendo filmado até aquele organismo internacional, porque Rondônia foi denunciado, né? Foi por conta daquela matança do urso branco, né? Então estava sendo transmitido o júri foi transmitido internacionalmente aqui. Caramba, que legal, velho. Que legal. Não é ONU, não. Que legal. Aquela outra organização que eu esqueci o nome agora. Mas, nossa, então mas assim, Tribunal Internacional. você passou, então, todas as áreas aí, né? Tem uma carreira gigantesca aí como promotor desde 1995. O senhor já passou por tudo ali, né? No interior a gente faz tudo. Aqui na capital eu trabalhei em algumas áreas, né? Eu trabalhei na promotoria de saúde, trabalhei na cidadania, fiquei mais no júri. Foi a promotoria que eu mais fiquei, foi no júri. E agora, de 7 anos para cá, eu fiquei na promotoria da cidadania, que era atribuição de idoso e deficiente, e agora tem 2 meses, 3 meses que eu mudei
de promotoria, continuo na cidadania, mas numa outra titularidade, que é a corredoria de cartórios. E em todas essas que o senhor trabalhou, qual que o senhor mais se identificou? Assim, talvez o júri é a promotoria assim, mais desafiadora, né? Assim, eu gosto muito de direito penal, processo penal, eu tenho muita afinidade com a matéria. Eu acho que é uma promotoria assim, que me marcou bastante. O júri é uma promotoria que é um exercício da função da essência do promotor, né? Com relação ao júri hoje em dia, qual seria a atividade mais marcante, a época mais marcante foi essa daí do presídio? Eu acho que foi... Não, assim, tiveram inúmeros, né? Sim. Esse foi um... Teve algum que você fosse um advogado? Esse advogado aí... É bom. Pois eu fiz um júri... Eu fiz um júri de um fato que foi... Já é antigo, né? Mas, na verdade, eu refiz o júri, né? Ele foi a júri uma vez, tenha sido condenado, foi anulado o julgamento, foi a júri novamente, de um acidente que teve de um atropelamento na Raimundo Cantuária. Teve há muitos anos atrás, para um rapaz até que era conhecido aqui na cidade, na época, filho de um empresário bem conhecido. É coisa antiga, bem antiga, né? Uhum. E trabalhei, foi eu mais um colega, éramos 2 promotores, o caso era bem complexo. Questão de dolo eventual em júri, né? Uhum. Em dirigir embriagado, em alta velocidade. Certo. Embriagado não tinha prova, mas era alta velocidade. Certo. Na rua ali, na Raimundo Cantuária, e atropelou uma menina de bicicleta que estava atravessando a rua, uma menina, acho que era de 11 anos. Meu Deus, caramba. Despedaçou ela, né? Puta merda. E foi feito o primeiro júri, foi anulado, eu não lembro o motivo, que isso faz tempo já. E fizemos o segundo júri. Fiz o júri com... O advogado era o Dr. Marcos Vilela e o Marcos Soares. O Dr. Marcos Soares também era um advogado já falecido. Não conheço. Ele faleceu alguns anos atrás. O Vilela eu conheço, já tem, né, muito famoso. Tem nome, ele é bem mais velho, né? Sim, ele é bem antigo. Tá. E o Marcos Soares era um advogado bem atuante no júri. E esse júri me marcou muito, né? Esses 2 advogados assim são os advogados assim que sobressaíram no júri também. O Marcos Soares é um advogado que tem uma eloquência, assim, uma fala muito potente, muito poderosa. E foi um júri que marcou bastante, assim, um júri que foi assim um júri bem difícil de fazer. Foi absolvido? Não. Condenei. Consegui. Hoje em dia, na verdade, assim, todo júri, né, a gente não sabe o que acontece, né? Júri é uma coisa, é uma incógnita, né? É totalmente uma incógnita. E você realmente não sabe o que vai acontecer ali. Você tem, às vezes, eu acho que aquela pessoa simpatizou mais comigo. E toda vez tem que estudar os jurados, né? Tem que saber. Na verdade, você tem que ir, assim, como a gente faz direto, para o advogado é mais difícil isso aí, né? Porque o advogado vai lá e faz um júri, naquela sessão. Que é todo mês, né? Muda a sessão, muda os jurados. O promotor depois que está lá ele vai todo dia, só depois. a gente passa a ter um conhecimento, com os jurados, então fica mais fácil. Assim, mais fácil assim, a gente tem uma noção para onde vai as coisas. Legal. Mas professor, agora finalizando esse primeiro episódio, porque vai ter um segundo episódio com ele pra gente falar. Só para falar a questão de onde ele está. É bom a gente começar já. Bora falar no próximo. A gente vai falar sobre nulidade. Porque esse aqui já tá dando 30 e poucos então minutos pra não ficar muita coisa nesse assunto. Então vamos finalizar esse daqui. E esse episódio aqui a gente vai finalizar. E antes de finalizá-lo, eu quero falar com uma pessoa que entende de construção. É verdade. E se ele entende de construção, com certeza ele já comprou material de construção lá na Tende Tudo, material de construção. E se não sabe o que é bom. E se ele não comprou, ele não sabe a parceria que vai ser agora. A partir de agora, ó, tem de tudo, meu amigo. Vai ganhar, vai dar dinheiro agora, hein? Agora sim. Então já sabe, gente, precisou construir, precisou reformar, tem de tudo ao seu lugar. Rimou, meu amigo, aí sim. Falando sobre financeiro, o professor Renato sempre foi um professor muito que sabe investir o dinheiro. É rico de verdade. Ele é rico, ele não conversa fiado, não. Não é que nem o Felipe, um dublê de rico, ele é rico de verdade. Eu não sei com que dinheiro eu tô pagando. Ele usa Rolex de verdade, o Felipe usa esses Rolex Pinguela que ele comprar na vida. É aqui o da Vivara, minha filha, me respeita. Me respeita não, mas aquele eu tenho Rolex tag. lá Não, Rolex ele quebrou na frente do cliente. O Rolex de tão falso que era. Foi fazer assim, pá, caiu. Quebrou Ei, respeita, minha filha, original. Entende de financiamento, não, entende de finanças. Entendendo de finanças, ele sabe que a melhor
forma de você investir o seu dinheiro não é em financiamento, quando você quer comprar uma casa. Empréstimo, e não, sim, empréstimo, pelo amor de Deus, não gente. faça, gente. Vão lá na Ademicon e façam o seu consórcio. Zero Pra você conquistar a sua casa, você conquistar o seu carro, você conquistar a sua Lá viagem. tem lua de mel, tem lancha, você Eita, pode... Felipe vai pra Punta Cana O que você agora. quiser, meu amigo. Não sei com que dinheiro, Também mas nem com eu certeza sei. esperando a Ademicon pra fazer o consórcio dele. Taxa de administração 0,10 ao mês, 1,2 ao ano. Viu? É? Decorei. Meu amigo, eu sei, Gostei, respeita. Gostei. Respeita. Sabe, Obrigada. Tchau, gente. Valeu.